todos, espero que todos estejam seguros e bem. Esse é um material em vídeo referente a 30 de abril de 2020. Esse é apenas um material auxiliar, o material principal fica no Google Classroom, junto com a atividade respectiva dessa aula. E lembrando que todas as atividades do curso estão sendo centralizadas no Google Classroom. Eu gostaria de salientar que eu estou tentando fazer vídeos curtos, mas vídeos que também sejam condizentes com o tempo da prática experimental. Então, os próximos conteúdos eles vão ser de vídeos bem mais curtos, porque a prática associada pode depender de um pouquinho mais de tempo para ser realizada. Bom, a gente segue usando as referências do curso contidas na ementa, que é a apostila do professor Brito Cruz e o livro do professor Vuolo. Bom, hoje nós vamos tratar a relação de escalas lineares e gráficos. A gente está seguindo com esse estudo de gráficos devido à importância dos gráficos na área experimental. Na área teórica também eles são bastante importantes, mas aqui o nosso foco é a área experimental. E como a gente apresentou previamente, os gráficos eles podem fornecer uma maneira clara e simples de estabelecer relações entre as grandezas físicas, ou seja, quando você bate um olho num gráfico, você consegue visualizar imediatamente qual que é o tipo de comportamento dos parâmetros que estão sendo avaliados. Ainda se existe ou se não existe um comportamento bem definido. Aqui, me parece oportuno lembrar que a gente chama de abscissa, ou em Portugal abscissa, coordenada horizontal de referência do gráfico, ou seja, o eixo X, que tradicionalmente a gente chama de eixo X, e a coordenada vertical, ou seja, o eixo Y, a gente chama de ordenado. Então, vamos seguir com a escala linear. A escala linear ela estabelece relações de correspondência entre unidade de comprimento na escala e um valor da grandeza apresentada. Ele é uma escala onde todas as divisões têm o mesmo tamanho, vamos dizer, a mesma métrica. E um bom exemplo pode ser o papel milimetrado, que tem esse nome por ter suas divisões em milímetros, né? Cada divisão dessa aqui, tanto no eixo X como no eixo Y, corresponde a 1 milímetro, e ele geralmente vem com uma linha marcando o espaço entre 10 divisões. Isso pode variar de empresa para empresa, hoje em dia já é um pouco mais difícil achar papel milimetrado, e ainda por isso eu reforço que eu estou distribuindo no Google Classroom alguns PDFs que eu peguei da internet de papel milimetrado para quem quiser imprimir e fazer algumas brincadeiras com eles. Então, como pode ser visto, a gente tem algumas divisões aqui que nos orientam. Claro que a gente não precisa marcar sempre esse espaço como 1, 2, 3, 4, ou como 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 2. Aqui, claro que vai depender dos pontos que a gente está querendo colocar nesse gráfico, para a gente fazer uma divisão desses espaçamentos. Isso já foi alvo se eu não me engano, nosso último vídeo, do último material. Então, aqui é um pedaço, né, de um papel milimetrado. Pode ser que existam outras formas de apresentar. E aqui o papel quadriculado, bem encontrado em cadernos com papel quadriculado, que aqui eu chamo atenção porque ele é só uma divisão de quadrados, né, e que também pode ser usado para fazer gráficos sem grandes problemas, desde que a pessoa que esteja construindo o gráfico consiga manipulá-lo e fazer uma divisão adequada com ele.
Eu não vejo grandes prejuízos na maioria dos trabalhos. Bom, quando a gente usa gráficos, em geral, a gente está querendo obter uma relação funcional entre duas grandezas físicas. Então, você vai querer tirar alguma constante de proporcionalidade, ou seja, o que você vai estar, na maioria das vezes, interessado é conseguir fazer uma medida e obter uma reta. Nem sempre é possível achar essa reta, não é todo gráfico em física que você vai construir, ele vai te gerar uma reta, mas algumas medidas permitem que a gente obtenha uma reta. Então, o que a gente vai fazer é partir do pressuposto de que a gente construiu um gráfico e obteve uma reta, ou pelo menos pontos alinhados o suficientemente para que a gente possa entender que por ali passa uma reta, e então a gente vai definir essa reta como um y igual a ax mais b, onde a e b são constantes que a gente tem o interesse de determinar. O parâmetro a ele é chamado de coeficiente angular da reta. Ele traz para a gente a informação de inclinação dessa reta. E uma vez que a gente colocou os pontos e ajustou a reta, tentou passar uma reta média por entre os pontos, esse procedimento a gente vai ver no próximo conteúdo, a gente pode usar essa reta para extrair pontos dessa reta e então determinar o coeficiente angular. Também vai poder ser usado para obter o coeficiente linear também. Então, aqui o que eu estou dizendo é que a gente vai tomar dois pontos distintos da reta, que eu estou chamando esses pontos de x1 e y1 para o primeiro ponto e x2 e y2 para o segundo ponto. Aqui um reforço no sentido de que, para seguir esse procedimento, é importante que sejam tirados pontos da reta ajustada, já que se a gente usar pontos tirados diretamente de uma tabela, isso pode gerar erro, porque por vezes o ponto pode não estar passando exatamente em cima da reta. E aí, ao pegar dois pontos que não estejam passando, pelo menos um não esteja passando em cima da reta, a gente vai ter um ângulo diferente que vai resultar num coeficiente angular diferente, num coeficiente linear diferente. Por isso que é importante tirar os pontos da reta ajustada, não tirar os pontos da tabela. Ainda é importante considerar pontos que estejam suficientemente afastados para que a gente tenha uma boa precisão. O que eu quero dizer pontos suficientemente afastados? Quando a gente pega dois pontos, um bem no começo da reta, outro bem no final da reta, a gente dilui, de certa forma, o erro. A gente dilui porque a gente está pegando medidas maiores e fazendo essa divisão por valores maiores. Tá? Aqui, uma curiosidade que vale só para ilustrar isso, é que quando a gente tem os gregos, né, trabalhando com geometria e tudo mais, a gente acaba vendo que os gregos não tinham um interesse muito grande em trabalhar com ângulos. Quem olhar para os livros de matemática dos gregos vai ver que não existe um desejo muito grande de trabalhar com os ângulos, normalmente trabalha-se mais com os lados, e essa forte tendência de trabalhar com ângulos vem dos indianos, né, e dos árabes, que quando chega a esse conhecimento da Grécia, acaba utilizando ângulos para tratar as relações trigonometria e geometria,
E lá, se eu não me engano, eles tinham uma escala de ângulos que era diferente, não era 360 graus, mas era 1834, alguma coisa assim, que agora me foge da cabeça, mas que ilustra aqui que quando você tem uma divisão em graus maior, você consegue ter uma melhor precisão na hora de você fazer o cálculo. Claro que depois veio vários métodos, expansões, calculadoras e tudo mais, e isso nos ajudou com a questão de poder usar o 360, ou seja, as coisas começaram a ser um pouco mais padronizadas. Isso é só para ilustrar que existem formas da gente minimizar erros, manter uma boa precisão nos nossos cálculos, e que isso é importante quando a gente está fazendo um tratamento experimental. A gente sempre vai buscar tanto a habilidade manual para ter vamos dizer assim, para minimizar nossos erros, assim como estratégias de efetuar cálculos que também os minimize, ou seja, que a gente consiga diluir esse erro ao longo da medida. Bom, então vamos seguir. Para fazer o cálculo do coeficiente angular, o que a gente vai fazer é pegar esses dois pontos. Aqui, claro que a gente pode tratar isso aqui por uma tangente, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Então, esse alfa também é a tangente do ângulo, né? Esse coeficiente angular. E aqui a gente está medindo a diferença entre os pontos x2 menos y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Aqui ainda a gente pode, se a gente estiver trabalhando no papel mesmo com régua, a gente pode tirar, fazer esse triângulo desenhado, né? E tirar essas medidas com a própria régua, lembrando de fazer as relações de escalas adequadas com o que está colocado nos eixos, ou simplesmente tirar esses pontos diretamente dos eixos. Bom, seguindo, o outro parâmetro que a gente tem interesse é o coeficiente linear, que é o ponto em que a reta cruza o eixo y, ou seja, enquanto eu tenho meu x igual a zero. Vale lembrar que essa colocação sempre vale para gráficos onde eu passo pelo ponto x0, não são todos os gráficos em que eu passo pelo ponto x0, então precisa ter um certo cuidado aí. Bom, se a gente pegar a nossa equação da reta, quando x for igual a zero, o meu y vai ser igual a b, então é o que está apresentado aqui na equação 3, x igual a zero, y igual a b, e assim eu consigo obter o valor do coeficiente linear. Vamos supor que eu estou com um gráfico que eu peguei em um artigo, ou um relatório, ou alguma coisa assim, onde eu só tenho um trecho do gráfico e não consigo ter o meu valor de x igual a zero. Bom, em alguns casos a gente consegue extrapolar essa reta, né, e ver onde que ela passaria no x igual a zero. Em outros casos, realmente não dá para fazer isso. Então, o que a gente pode fazer, como um método alternativo, é pegar um ponto da reta que a gente conhece, determina inicialmente o valor do coeficiente angular, e aí, se a gente tem o valor de A e o valor de X, a gente então consegue, e o valor de Y, a gente consegue então determinar o valor de B. Então essa é uma outra estratégia que pode ser adotada. Claro, esse método ele vai depender do gráfico. Eu já falei para vocês que a gente não deve extrair pontos da tabela para esse procedimento, porque a gente pode acabar encontrando dados que não são precisos, né?
E, claro, que muitos de vocês podem estar pensando, mas não existe um outro método onde eu possa fazer uma determinação mais precisa, mas que não dependa tanto desse meu ajuste manual, dessa minha habilidade manual? Sim, um desses métodos é o método dos mínimos quadrados, que eu apresento para vocês no próximo conteúdo. Bom, eu finalizo por aqui e espero vê-los em breve e fico à disposição para dúvidas, questionamentos, eu fico à disposição. Um abraço a todos, até a próxima.